Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Com um monitor ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não têm os 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º, que é a mudança, deverá ser efetuada através dos seus representantes legais, com a expressa conformidade
da vontade da criança ou adolescente? Agora segura. Levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Ah, mamãe. Quando por qualquer razão, escuta essa, senhores, a interferência do Estado na família. Quando por qualquer razão, sai! Quando por qualquer razão, só vou terminar, porque eles são bons para falar e péssimos para ouvir. Quando por qualquer razão, escute, isso, eles não suportam o contraditório. Quando, aqui, é a lei que ela fez e que vai ser derrotada aqui. Quando, olha aqui, senhores, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Isso aqui, sabe o que é o nome disso aqui? Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Para tirar a autoridade dos pais e da família, é esse que é o jogo, senhores. Nesta semana, a Escola Estadual Professora Aida Ramalho foi o epicentro de uma polêmica envolvendo sexualidade, discussão de gênero, diversidade e inclusão. Isso tudo porque um aluno resolveu ir à escola usando um vestido, mas foi barrado na portaria pela direção, que afirma não ter nenhuma postura homofóbica. O que aconteceu realmente foi que ele chegou e veio com esse traje muito curto, não é? E que a escola nunca estava acostumada a receber assim alunos com esses trajes, né? O que determina aqui no regimento é que seja o vestimento adequado. Nunca chegou a gente dizer que, como eles dizem, que a direção é homofóbica, preconceituosa, porque não deixou o menino entrar, porque é homossexual. Jamais nós faríamos isso. E os outros alunos, nós temos aqui alunos também que são homossexuais e não concordam com essa atitude. Os representantes do Grêmio da escola se posicionaram contra a decisão de barrar o aluno e emitiram uma nota de repúdio à direção. Quando você bane um aluno de assistir aula, você está infringindo uma lei, porque é direito de estudante assistir aula. Terceiro, se você bane um aluno de assistir aula, se ele é um homossexual, você está agindo com uma repressão. Você está repreendendo um aluno, e repreender pessoas que fazem parte de uma comunidade LGBT, isso é caso de homofobia, né? Então a gente se posicionou com relação a isso e prestamos total solidariedade ao aluno. Após isso, né, a gente procurou saber da escola se podia ou não realmente utilizar, e a diretora falou que alunos do sexo masculino têm que usar calça e camisa, mesmo que sejam gays, homossexuais, certo? Não existe de vestir vestido ou saia, enfim. E a gente vai conversar agora com o Matheus Melquias, ele que é o pivô de toda essa polêmica que despertou para a discussão sobre sexualidade, diversidade e também inclusão nas escolas. Matheus, quando você decidiu vir para a escola com o vestido, você achou que ele era curto? Não achei ele curto. Achei ele um pouco acima do joelho, mas não tão curto como eu vejo aqui. Mas você acredita que você tem o direito de expressar a sua sexualidade tanto fora como dentro da escola? Isso. Eu, como todos os alunos, tenho esse direito. Por que é tão importante para quem é homossexual ou heterossexual deixar isso bem claro para as outras pessoas? Porque é a nova geração. Já estamos no século XXI, então está na hora de mudar nossos conceitos e nossas atitudes. As outras pessoas devem se sentir no direito de se sentir agredido com isso? Não, porque já não. É para ser um tipo de liberdade para quem se sente oprimido ou trancado no armário. Na escola encontramos uma turma de meninos e meninas usando saias em apoio ao colega Matheus.
Eu estou aqui sentado no colo do meu namorado e a diretora quer me tirar do colo do meu namorado. Eu não quero não, eu estou pedindo, eu estou só pedindo. Por quê? O que é que tem de errado? Não estou dizendo, Ricardo. O que é que tem de errado? Aqui a gente não vê isso. Aqui o quê? Aqui, vocês não vê o quê? Deixa eu falar, já que você está gravando, deixa eu falar. Fala. Sabe por quê? Porque os alunos dizem, você pede pra gente não ficar aqui com os namorados. É proibido namorar numa escola, beijar na boca, abraçar seu namorado. Eu não quero que você faça isso. Isso o que, mulher? Olha aqui, gente, Sentado olha aqui, no olha. colo. Olha aqui, ó, no colo do meu namorado, ó. Já que No você colo tá do meu gravando, namorado. já que você tá gravando, deixa eu pedir pra você. Não saio do colo do meu namorado. Eu não saio do colo do meu namorado. Coisa feia é seu preconceito. É não, Ricardo. É feio, preconceito é feio. Preconceito. Meu amor, isso aqui é um estabelecimento de educação, exatamente. Eu tô fazendo errado. Gente, filma isso daqui, Alana, filma aqui, gente. Meu Deus, a evolução que eu tô sentado no colo do meu namorado. Homofóbica, homofobia é crime. Homofobia é crime. Não saio do colo do meu namorado. Me tira daqui a bolsa. Não saio. O filme não saio. Conservadora, homofóbica. Vou matar ele. Vou matar ele. Está na pauta do movimento gay. O movimento gay quer, inclusive, leis para apertar ainda mais a pena para quem comete crime específico com motivação sexual. O movimento gay da Bahia, fez um levantamento no Brasil. Grupo Gay da Bahia. Grupo Gay da Bahia. E concluiu o seguinte: nos últimos 20 anos foram mortos no Brasil 3.072 homossexuais. No primeiro semestre do ano passado, 266 pessoas foram mortas no Brasil por causa da sua opção sexual. Então, a sociedade brasileira é cínica nesse aspecto. Ela finge que não tem preconceito, mas tem. Então, os números estão aí. São quantas mortes, Ruth? 3.072 homossexuais foram mortos no Brasil nos últimos 20 anos. Em 20 anos. E não parou. No primeiro semestre, 266 pessoas. Esse número é fechado do ano. É fechado, não sei se o segundo semestre. Mas isso é por causa da opção sexual. Então, existe uma perseguição e uma intolerância óbvia no Brasil contra o movimento gay e contra o homossexual. Eu vou fazer a contestação tranquilamente. Não anda investigação de crime algum no Brasil. A média de elucidação de casos de homicídios no Paraná é de apenas 7%. Seja de homossexual, heterossexual, médico, pedreiro, pipoqueiro. É apenas 7% no geral. O Grupo Gay da Bahia, aquele que é presidido pelo Luiz Motti, faz esse levantamento do assassinato de homossexuais desde os anos 70, então ele acaba sendo a referência. Não se preocupa em fazer. Acaba sendo a referência. Enfim, ele faz conforme os critérios dele. Se em 2011, eu peguei os números de 2011, foram mortos, como a Ruth já colocou, 266 homossexuais no Brasil, né? O próprio grupo gay, os movimentos gays e alguns estudos acadêmicos colocam que a população gay no Brasil chega de 10% do geral. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, aproximadamente, então seriam 19 milhões de homossexuais no Brasil. Dentro desse universo, 266 foram assassinados. No Brasil geral, de 190 milhões, em 2011, aconteceram 43.900 assassinatos. Os assassinatos de gays representam 0,6 desse total. O resto seria heterossexual, seria sei lá o quê, mas é uma imensa maioria, não é? Se a média geral fosse aplicada para os homossexuais, deveriam ter sido assassinados no Brasil 4.390 homossexuais. E não, foram assassinados 266. Não devia ter sido assassinado nenhum, mas é uma média infinitamente menor. Aplicando a técnica estatística da ONU, que faz a média de homicídios, né, a relação homicídios pela população, no Brasil há 22,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Dentro do universo gay, esse número cai para apenas 1,4 para cada 100 mil habitantes. Isso significa que, interpretando as estatísticas do próprio movimento gay, ser gay no Brasil reduz em 16 vezes a possibilidade de você ser assassinado, fazendo essa interpretação do que eles colocam. Agora, esse número de 266
que é posto pelo movimento gay como sendo o número de homossexuais assassinados. Eles foram assassinados única e exclusivamente pelo fato de serem homossexuais? Claro. É crime de intolerância? Claro, é crime de intolerância. Isso que eu estou dizendo, gente. Tudo Agora, bem. independentemente Se da você estatística, comparar... independentemente da estatística que há entre os heterossexuais que são assassinados e os homossexuais que são assassinados, se matou no Brasil quase 300 pessoas pelo fato da orientação sexual delas. Não há o elemento probatório, como ter a certeza de que foi essa, porque simplesmente não há a indicação de autores. Como é que você sabe a motivação de um crime sem saber o autor? Com toda certeza. Você ignora que os travestis, que outros categorias aí de homossexuais estão na rua, estão na Getúlio Vargas fazendo ponto de madrugada. Alguns estão envolvidos com drogas, com uma série de outras coisas que colocam a sua vida em risco. Por exemplo, mataram um travesti aqui no Paraná porque o rapaz admite que achou que era mulher e matou. Claro. Achou que era mulher. Então, essa entraria numa outra estatística idiota, de idiotas que agem assim. Esses imbecis, os delinquentes, as pessoas que têm obsessão por algumas categorias de pessoas, vamos dizer assim, isso vai haver sempre. O que eu estou querendo demonstrar é que não há uma epidemia de perseguição aos homossexuais no Brasil. Nem eu disse isso.